Quando o assunto é pesquisa eleitoral, os números vão muito além dos resultados. São 2.000 entrevistados em média por pesquisa, 123 municípios, 108 pesquisadores presencialmente, 95% o nível de confiabilidade, 160 veículos de imprensa falando sobre isso e milhões de brasileiros impactados. Genial nas eleições. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Como vocês têm acompanhado aqui no nosso canal, o conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia vem sendo assunto frequente, óbvio, no nosso Morning Call, no nosso fechamento de mercado, porque isso impacta de diversas formas o mercado financeiro, além de ser uma preocupação mundial também pela questão humanitária. Claro. E a gente convidou para voltar aqui hoje ao canal o professor Maurício Santoro, que é professor de Ciência Política da UERJ, de Relações Internacionais da UERJ, que ele veio aqui conversar com a gente sobre o conflito mais especificamente, e hoje a gente pediu para ele voltar para falar também do possível envolvimento da China no pós-guerra, na recuperação da Rússia. Então, eu agradeço muito, vou começar já apresentando o professor e já agradecendo muito sua presença aqui com a gente, Maurício. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Morta, é um prazer estar de volta. Tivemos uma ótima live 2 semanas atrás, né? E minha expectativa é repetir a dose hoje. Ótimo, ótimo. Fez bastante sucesso, muitas visualizações aquela live. Participa comigo, claro, o meu colega estrategista macro da casa, Roberto Motinha, que está acompanhando aí no dia a dia, esmiuçando sempre esse assunto. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, professor Maurício. É um prazer ter você aqui conosco. Estou bastante ansioso para saber como é que a gente vai desenrolar essa live. Esse assunto, para mim, é muito sensível. O mundo pode estar entrando numa nova fase de fragmentação, mas eu prefiro devolver para a Denise. Tá joia, daqui a pouquinho então a gente desenrola aqui o nosso bate-papo, que vai durar 1 hora, porque tem sempre muito assunto, e é muito importante, muito agradável e muito esclarecedor ouvir o Maurício. Então, Maurício, seguinte, a China é sempre muito importante, é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil, então a gente fica se preocupando também como é que essa parceria com a gente, se ela vai ser abalada ou não, se ele vai voltar os olhos apenas para a Rússia, então por isso que a gente vai ter muito assunto para falar aqui. A gente está fazendo essa live agora no dia 17 e amanhã o presidente Joe Biden, presidente americano Joe Biden, vai conversar com o líder chinês Xi Jinping sobre a guerra. Existe pressão de vários lados, das Estados Unidos principalmente, para a China não se envolver ainda mais, que ela já está dando alguns indícios de que está dando apoio à Rússia, então eles querem, os Estados Unidos e outras nações querem que a China se coloque oficialmente contra essa invasão, né? E, inclusive, eu queria começar, claro, a gente vai falar sobre essa dependência econômica, mas eu queria começar te perguntando, porque os Estados Unidos disseram que a Rússia pediu até ajuda militar à China. A Rússia nega, diz que não pediu, mas os Estados Unidos dizem que pediram. Você acha que essa dependência pode ser iniciada com essa parte também, essa ajuda militar? Isso faria sentido? Bom, Denise, essa foi uma semana e tanto para as relações internacionais, ainda não acabou, né? Ainda é quinta-feira. E houve um encontro em Roma durante essa semana entre o assessor de segurança nacional americano e o diretor de relações internacionais do Comitê Central do Partido Comunista da China. Quer dizer, 2 autoridades importantes, embora não no nível ministerial, né, não no nível presidencial, mas onde foi debatido exatamente esse tema da suposta ajuda militar chinesa à China. Tanto a China quanto a Rússia negam que esse pedido de ajuda tenha ocorrido, mas é muito verossímil que ele tenha acontecido. A Rússia tem enfrentado muitas dificuldades no campo de batalha, são 3 semanas de guerra e até agora ela não conseguiu conquistar nenhuma grande cidade ucraniana. A gente tem relatos e indícios de muitos problemas logísticos da Rússia na guerra. E, bom, a Rússia já pediu ajuda, por exemplo, para a Síria, que está mandando alguns milhares de combatentes para a guerra na Ucrânia. Então, era absolutamente compreensível que a Rússia virasse para a China e pedisse algum tipo de ajuda em termos de equipamentos militares, ou mesmo de comida, de suprimentos médicos, coisas desse tipo, né? Então, acho que isso mostra, primeiro, uma fragilidade do ponto de vista econômico da Rússia,
A gente já está vendo por essas semanas de guerra que nitidamente o governo russo acreditou que ia ser uma guerra muito mais fácil do que ela está sendo na realidade, né? Então, o cálculo político ali foi marcado por esses erros, e uma necessidade da Rússia, diante dessas sanções econômicas muito profundas, de buscar algum tipo de apoio internacional para enfrentar esse momento difícil. E a Rússia está com poucos aliados, né? Seus aliados realmente ali, de todos os momentos nessa guerra, têm sido, além da Síria, Belarus, que é praticamente um estado satélite da Rússia, que é um país muito pequeno, sem grandes recursos, né? E, embora a China tenha uma relação política muito próxima com a Rússia, o governo chinês vem tentando manter um certo nível de distância, tem se recusado, por exemplo, a apoiar a guerra, né? Também tem evitado criticar diretamente a Rússia. Então, é uma corda bamba ali, muito complicada, é um jogo de equilíbrio diplomático muito difícil. Mas, nitidamente, os russos querem mais. E é claro que se a China fornecer ajuda militar aos russos, isso vai significar, na prática, um apoio chinês ao esforço de guerra da Rússia. Então, também não é por acaso que todo mundo está muito cauteloso nessa história. Mota. Perfeito. Não, então, Maurício, eu queria pegar o gancho que você acabou de falar, da fragilidade, né, a Rússia está sofrendo um estrangulamento financeiro muito grande, tá? Hoje ela não tem dólar para comprar as coisas. Inclusive, eu nunca vi nada parecido, me surpreendeu o tamanho e a velocidade que a Rússia foi desligada do mundo econômico, tá? Essa velocidade com a retirada por iniciativa privada, tá? Isso é a coisa mais importante. Hoje, acho que a Rússia não tem mais margem de negociação, tá? Com o Ocidente. E como a China poderia entrar aí? Vai fragmentar? Como é que você vê essa dupla China e Índia, já que a China e a Índia já confirmaram que vão comprar energia russa? Como é que você vê esse imbróglio todo? Bom, primeiro, eu tenho ficado muito surpreso com a rapidez e a profundidade dessas sanções. Se você me perguntasse há um ano atrás se eu acreditaria que seria possível desconectar uma economia do tamanho da Rússia da economia global em 3 semanas, né, eu provavelmente diria que não, eu ficaria um pouco mais cético. Mas o que a realidade está mostrando para a gente é que isso é possível, né? E a imagem que está na minha cabeça muito forte é a de uma tomada sendo tirada da parede, né? Pela rapidez, pela maneira brusca como isso tem acontecido. Então, a gente tem as sanções governamentais, tem a retirada de vários bancos russos do sistema SWIFT, de pagamentos internacionais, tem as restrições a que o Banco Central russo possa acessar as suas reservas no exterior, que me parece, inclusive, que essa foi a sanção mais dura de todas elas, a suspensão do Banco Central russo do Banco de Compensações Internacionais, em Basileia, e mais de 200 empresas da Europa e dos Estados Unidos fechando seus negócios na Rússia, indo de áreas tão diferentes quanto cartões de créditos, companhias aéreas, empresas de imóveis ou redes de fast food. Então, se eu sou um cidadão russo e quero comprar um hambúrguer, passar um cartão de crédito ou comprar uma estante, está ficando difícil para mim. Não? Então, são sanções sem paralelo. A Rússia hoje está mais sancionada do que o Irã, do que a Coreia do Norte, do que Cuba, né? E numa economia que é uma das 12 maiores do mundo, né? Então, isso está gerando ondas de choque para o mundo inteiro, inclusive para nós aqui no Brasil. Agora, como é que isso impacta para a China? A China é, individualmente, o maior parceiro comercial da Rússia. Mas, se a gente somar todos os países da Europa, né, a Europa é uma parceira mais importante para a Rússia do que a China. Então, dizendo de uma outra maneira, a China sozinha não é capaz de compensar essas perdas econômicas que estão aparecendo por conta das sanções da Europa contra a Rússia. O comércio dos Estados Unidos com a Rússia não é assim tão grande. Por exemplo, menos de 1% das exportações americanas vão para a Rússia. E não é por acaso também que os americanos estão vindo com uma linguagem muito mais dura contra a Rússia do que vários países europeus. Pois os americanos não precisam se preocupar, por exemplo, com uma dependência de energia da Rússia, ao passo que países como a Alemanha, ou os países escandinavos, eles têm que se preocupar com isso. Eles dependem da Rússia para o petróleo, para o gás natural, para o carvão. Então, eu acho impressionante, na verdade, que eles tenham feito já tanto, mesmo com esses obstáculos econômicos.
Agora, à medida que essa guerra se prolonga e que os impactos econômicos das sanções começam a se manifestar na Rússia, vai haver uma pressão muito grande por parte do governo russo de ajuda financeira de Pequim. Vão pedir a esses parceiros muito próximos na China que eles os auxiliem. Algo assim já tem acontecido. A China abriu, por exemplo, seu mercado de trigo, né, para os produtos russos, mas eu tenho uma dúvida real de até que ponto esse auxílio chinês pode amenizar os impactos da crise na Rússia, né? Eu sei que não vai substituir a Europa, que não vai substituir os Estados Unidos, e tem algumas incógnitas aí pelos próximos meses, né? Que uma é ver o que vai acontecer com a inflação na Rússia, inclusive a possibilidade de hiperinflação, do governo russo perder completamente o controle, né? E a segunda é se a Rússia vai decretar a moratória da sua dívida externa, o que é um risco também bastante presente, né? Então a gente está vivendo, desse ponto de vista financeiro, o pior momento na Rússia desde a crise de 1998, e com um agravante. E lá nos anos 90, houve toda uma articulação política para resgatar a Rússia daquela crise, né? Do governo americano, do FMI, um pacote de resgate bilionário, e agora é diferente, né? Agora a Rússia se depara com um ambiente muito hostil, o pior que ela teve desde ali do final da União Soviética, né? Desde os anos 80. O professor, é o seguinte, está tendo já, a China já está sofrendo pressões, ou ameaças, melhor dizendo, de que ela pode sofrer consequências caso ela ajude os russos a driblar as sanções. Mas a gente lembra naquela parte, 1 ano, 2 atrás, eu perdi um pouco a noção do tempo com a pandemia, mas quando teve aquela guerra comercial Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, a China me parecia muito... Bem, na falta de uma palavra melhor, muito atrevida, muito altiva, muito partia para o confronto. Esse tipo de ameaça que a China está sofrendo agora para não ajudar a Rússia, isso emplaca ou a China vai falar assim, amigo, segunda maior do mundo, você não vem aqui me fazer pressão não, que eu já sou grande o bastante. O que você acha? É uma ótima pergunta, Denise. E meu argumento para você é que o jogo mudou com a guerra na Rússia e agora a situação ficou mais difícil também para a própria China. Então vamos voltar lá para aquele momento da guerra comercial, né? O governo Trump, então 2017, 2018, 2019, uma das coisas que o Trump dizia era uma pressão dele sobre as empresas americanas para que essas empresas diminuíssem ou parassem os seus investimentos na China. Era uma expressão que os americanos usavam muito na época, era o decoupling, né? Quer dizer, separar, né, a economia americana e a economia chinesa. E o que aquelas empresas basicamente disseram ao governo americano foi, olha, obrigado, mas não. Né, os nossos negócios na China são muito importantes, a gente quer continuar com eles. E resolva aí o problema de vocês na guerra comercial, isso é um assunto dos governos e não das empresas. O cenário hoje mudou. A gente está vendo agora as empresas privadas muito envolvidas com as sanções na Rússia e fazendo o seu próprio decoupling. Muitas vezes por uma iniciativa individual, né, que não passa por uma ordem dos governos, né, uma decisão de cada empresa, muito preocupadas, claro, com os riscos reputacionais de continuar tendo negócios na Rússia. E eu me pergunto muito o seguinte, se em vez de ser uma guerra na Ucrânia, fosse uma guerra entre China e Taiwan, qual seria o comportamento dessas empresas? Será também que elas iriam parar os seus investimentos na China? Será que elas iriam fechar suas operações no país? Porque é um nível de engajamento econômico muito maior do que com a Rússia. Então, não é uma resposta automática de que elas agiriam da mesma maneira. Mas depois do que nós vimos nas últimas 3 semanas, eu diria que essa preocupação está, pelo menos, no radar do governo chinês. E a meu ver, o governo chinês tem olhado essa crise, tem olhado essa resposta muito forte da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia, pensando o que poderia acontecer com si próprio, se a própria China fosse objeto de sanções desse tipo, por conta de uma crise com Taiwan, com Hong Kong, ou outra situação desse tipo. Então, esse tipo de ameaça, esse tipo de pressão por parte do governo americano ganhou muito mais credibilidade a partir daquilo que nós vimos nas últimas 3 semanas. E isso vai entrar também no cálculo político dessas relações dos Estados Unidos com a China ou da União Europeia com a China. Posso passar a pergunta, Denise?
Claro, Motinha, você sempre tem a preferência, vai lá. Obrigado. Então, Maurício, concordo em gênero, número e grau, tá? O que aconteceu na crise da Rússia em 98, o mundo se uniu para resgatar a Rússia. Hoje, na verdade, quem está colocando a Rússia na maior crise da história dela foi o próprio mundo, é o inverso. Sanções privadas, ninguém está indo para resgatar, muito pelo contrário, o mundo ocidental foi para desligar o sistema russo do mundo, tá? E isso, obviamente, infelizmente, vai trazer uma pobreza, uma insatisfação, vai implodir a Rússia, tá? Aí eu queria aproveitar o título da nossa live, que até é uma pergunta, chega a ser um pouco polêmica a pergunta. A Rússia pode acabar virando um vassalo da China? Ou seja, a China receber de mãos, aproveitar toda essa fragilidade. A Rússia está refém. A Rússia não tem a quem recorrer. Você falou vai recorrer ao Bashar al-Assad, vai recorrer à Síria? Não tem. Tá? Então, por falta de recorrer, o chinês vai lá e fala, opa, vamos negociar, mas você sabe, né? Quando uma pessoa quer negociar e está extremamente frágil, geralmente os termos da negociação são viesados. Então, eu queria saber se você vê nessa possibilidade, e só para te informar, Maurício, hoje vencia um pagamento de bonds da dívida russa. Tá? E tem umas 3 horas, o JP Morgan confirmou que a Rússia pagou e já transferiu o dinheiro para o Citibank, que vai pagar para os detentores dos títulos. Tá? Então, mas voltando, a China vai aproveitar essa fragilidade? A Rússia vai virar um vassalo da China? Tá? Só porque eu achei o título da live até polêmico, eu gostei. Eu gosto de perguntas polêmicas porque elas fazem a gente parar para pensar, né? Então, assim, e aí, né? O que vai acontecer? Né? Eu diria que um país do tamanho da Rússia, com as ambições internacionais, né, com o poder que a Rússia tem, não é um país que vai se submeter de maneira fácil e simples a nenhuma outra grande potência, nem mesmo a China. Mas o que provavelmente vai acontecer nos próximos meses, ou talvez nos próximos anos, é uma Rússia muito mais frágil em termos da sua influência internacional. E uma Rússia que vai depender muito mais da China. Porque, de fato, né, pegando esses países que realmente têm apoiado a Rússia em todos os momentos, Belarus, Síria, não tem como, são países muito frágeis. Né? E mesmo aquelas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que são também países muito próximos dessa órbita política de Moscou, eles colocaram uma certa distância. Não apoiaram a Rússia, por exemplo, nas votações da ONU. Né? Então, a Rússia não tem muito ali para onde correr, né? Vai ter que buscar algum tipo de apoio por parte da China, talvez em menor grau por parte da Índia também. O que eu acredito que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ver o governo russo aumentando as suas reservas internacionais em renminbi, porque sabe ali que comprando na China não vai estar sujeito a esse tipo de sanção internacional que está enfrentando agora, de não poder acessar as suas reservas na Europa, nos Estados Unidos. É provável também que a gente tenha pelo menos um esforço parcial por parte da Rússia de substituir um pouco o sistema SWIFT pelo sistema de pagamentos eletrônicos chinês. Né? Tentar ali um pouco, né, compensar. Não dá para substituir o SWIFT, mas, né, tentar pelo menos reduzir um pouco essa dependência. E aí, olhando numa perspectiva mais ampla, não vai ser apenas a Rússia que vai fazer isso. Muitos outros países que têm uma relação conflituosa com os Estados Unidos, com a Europa, vão também tentar dar um passo atrás no seu engajamento com essas instituições econômicas internacionais. Provavelmente, a gente vai ver isso por parte de um governo como o do Irã, por exemplo, né? Talvez um governo como o de Mianmar, no Sudeste Asiático, quer dizer, todos esses países que têm essa história de maior confronto. Ou colocando de outro modo, a gente está arriscado a ver nos próximos anos uma economia global mais fragmentada, mais organizada a partir desses grandes blocos políticos regionais, dos Estados Unidos, da União Europeia, da China. E isso vai ser um retrocesso muito grande com relação ao que foi a grande ambição internacional dos últimos 30 anos, né? Desde o colapso da União Soviética, desde o início das reformas econômicas da China, que era a ambição de construir uma economia global unificada, aberta, integrada, que incorporasse a Rússia, que incorporasse os antigos territórios soviéticos, que incorporasse a China. Né?
Eu diria que o que a gente está vendo agora é que talvez a única dessas incorporações que tenha se dado realmente de maneira consolidada seja a dos países da Europa Oriental e dos países bálticos. Eles entraram na União Europeia, em muitos casos eles entraram também na OTAN, né? Mas o que a gente está vendo, tanto por parte da Rússia quanto por parte da China, é uma história diplomática de conflitos crescentes com o Ocidente, né? E que repercute também para vários outros países, para várias outras regiões do mundo. Maurício, minha dúvida é a seguinte: se a China se voltar muito para ajudar a Rússia e começar a comprar muitos produtos que a Rússia não vai poder mais comercializar para o resto do mundo, isso tira mercado nosso? Ou seja, tem produto que eles compram daqui do Brasil, que eles podem deixar de comprar e passar a comprar da Rússia? Bom, vamos lá, uma ótima pergunta. Mais ou menos 60% de todas as exportações da Rússia são petróleo e gás natural. O resto tem alguma coisa envolvendo agronegócio, um pouco a indústria de armamentos também, mas é basicamente petróleo e gás. E como é que são as exportações brasileiras para a China? Elas estão muito concentradas num conjunto pequeno de produtos, né? Soja, minério de ferro, petróleo, carnes. Quer dizer, onde a gente tem ali uma rivalidade direta com a Rússia é na questão do petróleo. Eventualmente a gente pode ter ali, né, alguns riscos para isso, mas, por exemplo, para o agronegócio brasileiro, os mercados chineses continuam tão importantes quanto sempre foram aí nos últimos 20 anos, né? Eu acho que o maior risco que o Brasil enfrenta dessa guerra não é tanto esse risco de uma competição direta com a Rússia, mas é o risco que vem dessa instabilidade global. Então, eu estava lendo hoje as estimativas da OCDE para o que vai acontecer com a economia global em 2022, né? E, basicamente, é uma previsão de crescimento menor, mais inflação e juros mais altos. Tudo isso é má notícia para o Brasil, né? Porque vem no momento em que a nossa economia ainda está tentando, né, respirar um pouco, está tentando se recuperar de todo esse momento difícil da pandemia. É um ano eleitoral, então é um ano super complicado em termos de controlar gasto governamental no Brasil. A gente está vendo esse conflito muito forte na questão da Petrobras, dos preços de combustíveis. Quer dizer, vai ser um ano difícil para nós, né? E para o mundo inteiro, né? E algo que tem me preocupado bastante é o impacto da guerra nos preços de petróleo, fertilizantes e alimentos, sobretudo do trigo, né? O que isso vai significar para muitos países? A última vez que a gente teve um cenário desse tipo foi lá em 2008, na crise financeira global. E o resultado foram uma crise de segurança alimentar em vários países, né? Com protestos, com manifestações, com distúrbios sociais, porque em muitos países as pessoas mais pobres estavam com uma dificuldade muito grande realmente de conseguir comprar ali o mínimo de comida, né? O mínimo ali para manter a sua dieta habitual. Então a gente pode ver isso acontecendo em muitos países. Países africanos, países da América Latina, né, países do Oriente Médio. Então, imagina isso em termos de uma estabilidade política global ou da falta dela, né? Então, é um cenário realmente muito sério. Motinha, você tem pergunta aí ou eu posso passar a pergunta para da audiência? Não, na Como é que tá verdade, aí? é só pegar um gancho com o Maurício. Acho que ele falou de forma cirúrgica, tá? Na minha opinião, a Primavera Árabe foi algo parecido. Tá? Exatamente. A crise, todo mundo viu o que aconteceu na Primavera Árabe, tá? Foi simplesmente o povo, por não conseguir consumir o básico, se rebelou. E em ditaduras, derrubaram. Não é que derrubaram uma democracia, não, derrubaram ditaduras sangrentas. Mas tentando pegar, Maurício, até uma pergunta do Coelho Branco sobre o processo de globalização, eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta que ele quer. Tá? Eu vejo hoje a seguinte história. O Putin, o regime do Putin está pagando um preço inimaginável por ter feito, por tanta ousadia, podemos assim dizer, tá? Pelo Putin estar fazendo o que ele fez, que é realmente uma guerra, não é só chegar lá, apoiar as duas repúblicas separatistas, etc. Bom, qual é a alternativa do mundo? Tá? Existe uma máxima que fala o seguinte, Denise, não sei se você se lembra, é sempre bom manter seu inimigo por perto. O que o Ocidente está fazendo em relação à China é justamente
a China e a Rússia justamente ao contrário. Hoje, qual você acha que é a solução mais viável? O Ocidente implodir, derrubar o Putin e, sei lá, trazer o Kasparov, que é um inimigo clássico do Putin, que está exilado nos Estados Unidos, criar um novo governo, ou tentando pegar o gancho do coelho branco, realmente o mundo ir para uma direção completamente diferente, uma direção que seria assim um cenário incomum, dividir Ocidente e Oriente. O Ocidente ter a sua própria rede de internet, transacionar suas próprias moedas, suas commodities. Esse Oriente seria formado por Rússia, China, Índia e África, já que a África, ela praticamente hoje ela é dona de... Como a África está muito endividada com a China, como a China, que é o grande investidor da África, você vê a possibilidade do mundo ficar bipolar praticamente, criarem quase dois metaversos, né? Quase dois mundos não independentes, mas com muito menos ligação que tem hoje, tá? Eu não sei se essa pergunta, da maneira que eu coloquei, atende à demanda do coelho branco. Vamos lá, é uma super pergunta, tem várias coisas legais nela, né? Vamos começar, assim, por que o Putin invadiu a Ucrânia, né? Por que ele fez o que ele fez? Não é a primeira guerra que ele trava. Não. Ele já tinha lutado uma guerra na Chechênia, uma guerra na Geórgia, a intervenção militar na Síria, o início da intervenção militar na Ucrânia, lá em 2014, na Crimeia, nas duas repúblicas separatistas. Né? E em todas essas guerras, ele tinha mais ou menos conseguido aquilo que ele quis, não tudo, mas ele tinha conseguido uma boa parte. Ele sofreu sanções, mas essas sanções foram relativamente moderadas. Né? Basta dizer que com todas essas guerras da era Putin, a Rússia sediou tanto uma Olimpíada quanto uma Copa do Mundo. Né? Então, não era propriamente um país isolado. E, evidentemente, o governo russo não esperava, e acho que ninguém esperava, que as sanções decorrentes da invasão da Ucrânia tivessem a abrangência e a força que elas têm. A gente está vendo sanções de um tipo que nunca foram implementadas antes. Né? Nem mesmo contra a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho também que elas são muito significativas do modo como a economia internacional, as finanças globais se tornaram extremamente sofisticadas, integradas internacionalmente, né? Mas também de como isso pode ser um elemento de fragilidade para muitos países. Essa ideia de puxar da tomada, né? De desconectar esses países da economia global. Então, nitidamente, o Putin não esperava isso, mas ele agora tem que lidar com os efeitos, né, dessas sanções. E aí, tem diálogo com o Putin hoje? Do Putin com os Estados Unidos, do Putin com a União Europeia? Sim, eu diria que essas possibilidades hoje estão muito pequenas. Né? Ontem, o presidente americano chamou o Putin de criminoso de guerra. E acho que isso não foi simplesmente um gesto retórico, impensado. Acho que isso faz parte ali de um cálculo político, que significa, entre outras coisas, a possibilidade de usar tanto os tribunais americanos quanto os tribunais internacionais para levar adiante processos judiciais contra os líderes políticos e militares da Rússia. A gente teve essa semana uma decisão rara da Corte Internacional de Justiça, o Tribunal da ONU, declarando a guerra da Ucrânia ilegal, declarando que aquela invasão fere o direito internacional e ordenando ao governo russo que pare com a invasão. Esse tipo de decisão por parte da Corte Internacional de Justiça é muito raro. Isso está abrindo a porta para vários outros processos judiciais, via Tribunal Penal Internacional, ou mesmo pelas cortes americanas. Porque existem alguns crimes de guerra, como a tortura, por exemplo, que são crimes de jurisdição universal. Então, por exemplo, um juiz nos Estados Unidos pode aceitar uma denúncia local e perseguir juridicamente um militar russo, um político russo, pelo crime de tortura. Isso já aconteceu algumas vezes. Por exemplo, aqueles famosos processos do juiz espanhol Baltasar Garzón contra o Pinochet foram com base nesse tipo de mecanismo. Então, assim, o que está se desenhando é um cenário de cerco jurídico ao Putin, né, e aos seus principais assessores. E é claro que para o Ocidente, o que mais os americanos e os europeus gostariam é que houvesse uma mudança de regime político na Rússia. Né, que houvesse ali uma derrubada do governo Putin, a convocação de eleições, né? E vale lembrar também, né, o que está acontecendo com o Alexander Navalny, que é o principal líder da oposição política ao Putin, né, dos partidos, dos movimentos
O Kasparov é muito importante como oposição intelectual. E, aliás, eu acho fascinante o papel que os mestres de xadrez têm na Rússia e nos antigos territórios da União Soviética, né? Eu gosto muito de xadrez, acho um jogo maravilhoso. E o modo como eles são popstars na Rússia, né? Como eles são popstars na Ucrânia, né? E eles têm um tipo de prestígio, um tipo de fama, que num país como o Brasil a gente só daria para o Pelé, né? O Kasparov é o Pelé russo, né? Ou para os grandes mestres da música, né? Quer dizer, então é um prestígio que vai muito além do jogo, né? Eles são ouvidos sobre tudo naquela sociedade. E o Kasparov tem sido um grande crítico do Putin há muitos e muitos anos, né? E há muitos e muitos anos ele tem dito que o Putin é uma ameaça, que ele ia fazer o que ele está fazendo agora, né? Então ele tem uma credibilidade também muito forte. Agora, o Navalny, ele começou como um blogueiro, né? Como alguém que estava explorando esses novos meios de comunicação na internet, denunciando corrupção, denunciando ali abuso de autoridade do governo Putin. Ele virou um líder político importante e tem 10 anos que ele está entrando e saindo da cadeia, né? Passa 2, 3 anos, o governo russo arranja uma maneira de colocá-lo na cadeia. A última prisão dele foi agora, no ano passado, ele está preso ainda, e agora a promotoria russa está pedindo 13 anos de cadeia para ele. Então, quer dizer, tem aí também um aumento da repressão política na Rússia nessas últimas semanas, né? Muito forte, uma censura muito maior à imprensa do que aquela que já havia acontecido antes, né? E até uma discussão se o governo russo está mudando de caráter político, né? Está virando não só um regime autoritário, como ele já era há muitos anos, mas uma coisa maior em termos da profundidade dessa repressão, do cerceamento ali das liberdades civis e políticas na Rússia. Maurício, eu vou voltar aqui à pergunta do Coelho Branco, que está acompanhando aqui a nossa live, está participando no chat, porque na pergunta dele que o Modinha se inspirou para fazer a dele, também inclui o Brasil. Então eu vou refazer aqui, porque aí você continua a sua fala e inclui o Brasil. Ele diz o seguinte: se puderem falar do processo de desglobalização, formação de blocos comerciais e a inserção do Brasil nesses blocos. Aí ele diz que agradece. Eu vou usar uma expressão do meu amigo Oliver Stunkel, né, professor da FGV de São Paulo. O Oliver tem falado de que a guerra da Ucrânia é um choque de desglobalização. Eu acho que é uma ótima expressão. Acho que ela resume muito bem o que a gente está vivendo agora, né? Tanto no sentido de que é um choque, né, que é uma coisa repentina, violenta, quanto de que é um movimento que está apontando para uma menor integração da economia global, para uma maior fragmentação, quer dizer, revertendo em algum ponto esse processo que vinha aí já pelo menos de 30 anos. Né? E, bom, tem vários outros analistas que têm dito coisas parecidas, né? O economista Danny Roderick, por exemplo, professor de Harvard, que está dizendo que o que está se desenhando agora é um mundo dividido em grandes blocos políticos e econômicos, né? Talvez um bloco centrado nos Estados Unidos e na Europa, um outro centrado na China, que incluiria também a Rússia, né? E aí, como é que ficamos nós no Brasil? Nós estamos numa situação complicada porque os nossos laços políticos e culturais são muito mais fortes com os Estados Unidos e com a Europa do que eles são com a China e com a Rússia. Mas os nossos laços econômicos estão cada vez mais voltados para a Ásia. Nesses últimos anos, quase metade das exportações brasileiras estão indo para a Ásia. A maior parte deles com a China, né? 2/3 desse comércio brasileiro com a Ásia é com a China, mas também com parceiros importantes no Japão, na Coreia do Sul, na Índia, no Sudeste Asiático, que está virando também um mercado super interessante para os produtos brasileiros. A própria Rússia, que é uma parceira econômica significativa, sobretudo pela importação de fertilizantes aqui para o Brasil. Então, a gente tem uma nova geografia econômica para o comércio exterior brasileiro que não é necessariamente a mesma da nossa diplomacia tradicional, da nossa inserção tradicional, né, do Brasil. E isso está provocando muitos desafios. Por exemplo, eu diria, desde o ponto de vista da universidade, as nossas universidades fazem um trabalho muito bom em estudar Estados Unidos e Europa. Nem tanto para a Ásia. Tem lacunas muito grandes ainda para se estudar a Ásia. Mesma coisa também com a diplomacia brasileira. A gente tem diplomatas que são extremamente fluentes e que conhecem muito bem o cenário da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. No caso da China, é diferente. Eu conheço aí uma meia dúzia de diplomatas brasileiros, se tanto, que falam mandarim, né? E a gente se conhece pelos nomes, né? Todo mundo sabe quem é cada um.
russos que falam russo também não é muito mais do que isso, né? Eu tenho um amigo diplomata, um jovem diplomata que gosta muito da China, e ele me disse uma vez que isso só vai mudar quando os embaixadores brasileiros passarem as suas férias na China, né? Porque o argumento dele é que, em geral, os embaixadores passam as férias na Europa, né? E eu falo, olha, então tem muito chão aí pela frente, né? Mas acho que é um ponto, é um debate que nós brasileiros vamos precisar ter em algum momento, né? Qual é o tipo de política externa que a gente vai precisar para lidar com esse novo mundo mais conflituoso, mais fragmentado? Eu diria, olhando do ponto de vista mais positivo, que como nós estamos geograficamente muito longe desses grandes locais de conflito, talvez isso permita para a gente uma diplomacia mais pragmática, mais equitativa, né? Talvez a gente não tenha uma pressão tão grande para ter que tomar lados, para ter que tomar partidos, né? Mas, à medida também que esses confrontos vão se aprofundando, fica mais difícil para o Brasil assumir esse tipo de posição. Então, é um desafio. Nós, como sociedade, vamos ter que pensar muito nisso aí pelos próximos anos, eu diria, né? E com todos os desafios que isso significa para nós, né? Quer dizer, o leste europeu não é uma região onde nós, brasileiros, em geral, tenhamos laços muito fortes, né? Com algumas poucas exceções. Então, entender o que está acontecendo na Ucrânia, entender o que está acontecendo na Rússia, a gente vai precisar de muito tempo, de muito esforço, né? Tanto por parte da universidade, quanto por parte do governo, quanto por parte das empresas, né? Então, é um mundo que está se desenhando para a gente. Vou fazer outra pergunta aqui da audiência então, tá, Motinha? Vamos lá. A Sandy Rodrigues pergunta o seguinte: afinal, o que a China tem a perder ao apoiar a Rússia? Uma ótima pergunta. E por que a China não está fazendo esse apoio explícito, né? Por que ela não chegou e disse, não, a Rússia está defendendo seus interesses e tal? Bom, tem várias razões para isso, né? Uma delas é o seguinte: a China está tentando equilibrar dois princípios contraditórios da sua política externa nessa crise. Um é essa proximidade política com a Rússia. Basta lembrar aí que alguns dias antes da guerra começar, os presidentes chinês e russo tinham se reunido e eles tinham dito que a relação entre os seus países era uma amizade sem limites. É muito raro, num documento diplomático, numa declaração diplomática, ter uma expressão desse tipo, né? Em geral, são expressões muito comedidas, muito mensuradas ali. Mas o que a gente está vendo é que, sim, existem limites para essa amizade, né? Tem vários pontos onde a China não está disposta a chegar por essa relação com a Rússia. E aí, por que isso? Porque o outro princípio que a China está tentando manter é o princípio de não intervenção, de autodeterminação dos povos, de respeito às fronteiras de cada país. Isso é algo muito importante para a diplomacia chinesa, pelo menos ali desde o final dos anos 70, né, desde a morte do Mao Tse-tung, porque no período maoísta a política externa chinesa era intervencionista, era exportar a Revolução Chinesa para a África, para a América Latina. Depois que eles abandonaram essa ideia, passou a ser uma política muito mais voltada para a busca do desenvolvimento econômico. Então, para criar mercados para os produtos chineses, para atrair investimentos, atrair capital, tecnologia, ciência para a China, né? Então, esse tipo de política não se casa bem com essas políticas mais intervencionistas. E aí um elemento interessante da diplomacia chinesa nesses últimos 40 anos, né, desde que a China começou para avaliar suas reformas econômicas, é que ela não lutou guerras. A última guerra que a China lutou foi em 79, uma guerra de fronteira com o Vietnã, que durou apenas algumas semanas, né? Mas esse período todo de um crescimento econômico muito profundo da China, ela não teve guerra e ela não promoveu nenhum tipo de intervenção militar no exterior. Ao contrário do que fizeram os Estados Unidos, a Rússia, a França, o Reino Unido. Então, a China tem sido um ponto fora da curva, entre outras grandes potências. E, basicamente, porque ela escolheu uma prioridade muito clara, muito definida no crescimento econômico, no desenvolvimento, e optou por deixar em segundo plano todas essas questões envolvendo segurança internacional, envolvendo disputas de fronteira. A pergunta é, até quando isso dura? Será que a China não vai voltar a ser o que ela foi no passado, né? Uma grande potência como outras, né? Lutando as suas guerras, promovendo as suas intervenções? Talvez isso aconteça no futuro próximo, né? Mas pelo menos por enquanto a China continua a manter essa questão aí importante da não intervenção. Então, o que ela tem feito nessas últimas semanas é basicamente dizer que a guerra é um horror,
que ela não deveria estar acontecendo, mas lançar a culpa da guerra nos Estados Unidos e não na Rússia. Dizer que é um conflito que foi provocado por conta das decisões políticas do Ocidente. Né? É um discurso que tem muitas contradições, que tem muitas lacunas, tem rachaduras dentro do governo chinês, tem autoridade chinesa nas últimas semanas dizendo coisas diferentes. Então, por exemplo, esta semana, o embaixador chinês nos Estados Unidos publicou um artigo muito forte no Washington Post, criticando a guerra em termos muito duros, né? E defendendo a soberania ucraniana, as fronteiras ucranianas, né? Mas isso foi a fala desse diplomata, e não o discurso do governo chinês como um todo. Né? E é interessante também ver o que está acontecendo na mídia oficial chinesa. Né? Os chineses têm, o governo chinês tem vários jornais, sites, revistas, o que seja, né? E eles não necessariamente falam no mesmo tom. Né? Ele pensa o seguinte, pensa naqueles filmes policiais que tem uma cena de interrogatório, né? E tem o policial duro, né, que balança o suspeito, que sacode os ombros dele, né, que é muito agressivo, e tem aquele policial macio, suave, que chega com um copo de café, né, fala assim, olha, eu quero te ajudar, né? Então tem o good cop, bad cop. Né? O governo chinês faz isso também com as suas mídias oficiais. Então, quem é o good cop da mídia oficial chinesa? É a TV CGTN, né? China Global Television Network. Então, se vocês virem o conteúdo da CGTN, ele está um conteúdo mais objetivo, mais neutro, está criticando a Rússia, né? Está falando de atrocidades contra civis na Ucrânia. E aí, bom, quem é o bad cop? É um jornal como o Global Times, que é o porta-voz do nacionalismo mais estridente, né, dentro do governo chinês, né, que aí é batendo nos Estados Unidos dia sim, dia sim. Né? Agora, eu acho que essas contradições são interessantes, porque elas mostram que não tem exatamente um consenso dentro da elite política chinesa, né? Tem ali divisões, tem ali fraturas, e acho que tem também um pouco um jogo de esperar para ver o que vai acontecer. Então, a força dessa resistência militar ucraniana nas últimas semanas, né, ela tem um impacto muito grande também dentro desse cálculo político dos vários atores globais. Né? Então, por exemplo, ontem o presidente ucraniano fez um discurso para o Congresso americano que foi muito impactante. O Zelensky comparou a invasão da Ucrânia ao 11 de setembro. Eu acho que foi uma fala genial dele, porque foi direto no ponto, é uma imagem muito fácil de entender, qualquer cidadão americano vai ouvir isso, vai se identificar, vai se solidarizar. Né? Então tem aí um impacto também muito grande em termos de como a comunicação política do governo ucraniano está funcionando muito melhor do que a comunicação política da Rússia. O governo russo sequer está usando a expressão guerra para se referir ao que está acontecendo na Ucrânia. Né? Está usando a expressão operações militares especiais, é um eufemismo mais ou menos assim. Né? Então, é claro que isso também fragiliza muito essa disputa pela opinião pública internacional. E a Rússia está jogando cartas muito ruins nessa disputa. Mota, você tem pergunta aí ou eu sigo aqui? Não, na verdade, primeiro, eu acredito que o professor tenha lido, tá? Mas eu adorei um artigo, eu botei o link no chat, você pode colocar no chat do YouTube, por favor? É um artigo do Financial Times dizendo por que eu deveria ter ouvido o Garry Kasparov sobre o Putin, tá? Não sei se teve tempo de ver, Maurício, mas para mim tá ótimo esse artigo, acho que ilustra muito bem. Se o Deilson puder colocar esse link no chat, seria bastante... acho que seria esclarecedor para quem está nos escutando, e Maurício, se não tiver visto, acho que vale a pena você realmente dar uma olhada. Bom, da minha... Ah, tá, perfeito. Só para passar essa questão que a gente estava vendo de qual é o risco-retorno, o que a China ganha e o que a China perde. Bom, apoiando ou não apoiando de forma aberta sem possível, mas de forma um pouco embaixo dos panos. O que a gente viu nas últimas semanas? Os ativos chineses tiveram uma verdadeira liquidação, porque os investidores globais ficaram com medo de que, se alguma empresa chinesa ou o governo chinês estivesse apoiando a Rússia, enviando armas, enviando logística, enviando
alguma coisa que, já que a Rússia está de mãos atadas, as empresas chinesas pudessem sofrer sanções econômicas, tá? Então, para mim, está muito claro, o mundo deu recado para a China. Se você apoiar de forma aberta a Rússia, existe uma chance do que o mundo fez com a Rússia, o mundo fazer com a China. Mas como o Maurício falou, não dá para comparar. Tá? A China faz parte da cadeia produtiva global. A Rússia não faz parte, a Rússia é commodity. A China é várias fábricas, inclusive depois da Covid-19, até o mundo está repensando esse modelo, e depois desse evento, talvez o mundo repense mais ainda, e Maurício, vai acabar o Brasil, quem sabe o Brasil vai deixar de ser apenas uma grande fazenda com uma mineradora atrás, e quem sabe a gente pode começar a atrair polos industriais para contrapor saídas de investimentos na China e por aí. Sonhar, Maurício, é de graça. Tá? Então vamos sonhar. Mas, olha, sonhar grande, né? E sonhar grande. Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. Exato, não, porque olha, o Brasil tem algumas cartadas interessantes para oferecer nesse jogo, né? Um ambiente geopolítico seguro, a gente sabe que aqui não vai ter guerra, que a gente não vai se ver nesses confrontos, né? Vender pelo menos a ideia de uma certa estabilidade do marco regulatório, né? Tentar pleitear por essa área, né? Compensando um pouco o que são as nossas fragilidades eternas, né? Uma infraestrutura muito ruim, um sistema tributário horroroso, né? Todos aqueles problemas que os investidores estrangeiros reclamam, e com razão, aqui no Brasil. Mas cria oportunidades para a gente, né? Mas aí, tentando responder de maneira mais direta, objetiva, aquela pergunta da Sandy, né? O que a China perde declarando apoio para a Rússia? É isso, né? O risco de retaliações econômicas, de sanções, mas também o risco político. Quer dizer, apoiar esse tipo de invasão, apoiar esse tipo de guerra, é uma coisa que deixaria muitos países vizinhos da China muito preocupados. Países do Sudeste Asiático, da Ásia Central, que já tiveram também a sua própria história, né, de guerras e de confrontos com a China, né, ficariam, será que eu vou ser o próximo? Será que eu vou ser a próxima Ucrânia? Né? Então, a China faz bem em ter cautela, né? Ela faz bem em dizer, não, isso aqui é muito complicado, a gente vai perder com isso. E essa guerra tem sido ruim para a China. Talvez até possa significar, no médio prazo, alguns ganhos econômicos, comerciais, né? Mas no curto prazo é horrível. Né? No curto prazo está criando muitos problemas para a China. E claro, entra aí também nessa questão de o que aconteceria com a China se, em vez da guerra ser na Ucrânia, ela fosse em Taiwan, ela fosse em Hong Kong. Como é que o mundo reagiria a isso? Inclusive, o Maurício, o Keiler está perguntando aqui sobre Taiwan. Ele está perguntando o seguinte: professor Santoro, para a China a importância de ter Taiwan é somente ideológica ou há alguma relevância econômica no cenário mundial? É uma ótima pergunta. Tem uma enorme relevância política, histórica, né? Quer dizer, marcaria o fim da Guerra Civil Chinesa entre comunistas e nacionalistas, né? Que vem lá da década de 20 do século passado. Mas, economicamente, Taiwan tem algumas coisas muito importantes para a China continental, em particular a indústria de semicondutores. A política industrial chinesa conseguiu fazer muita coisa boa, né? Mas até hoje ela não conseguiu superar essa lacuna na fabricação dos semicondutores, que são peças importantíssimas para fabricar os microchips que a gente usa em computadores, telefones celulares, automóveis e inúmeras outras aplicações eletrônicas, né? E Taiwan é a líder global na fabricação de semicondutores. Então, imagina o governo em Pequim, o regime político da China continental, controlando essa mega cadeia produtiva de semicondutores. Seria um sonho para eles, né? Taiwan é muito mais rica, muito mais próspera do que a China continental, na faixa aí do triplo da renda da China continental, e Taiwan é democrática, o que a China continental não é, né? Então, a gente tem aí todos os ingredientes para um conflito muito difícil de ser solucionado. Se eu fosse um cidadão de Taiwan, o que eu ganharia sendo incorporado à República Popular da China? Em particular, olhando para Hong Kong e vendo o quanto a cidade de Hong Kong perdeu em termos das suas liberdades civis, em termos da sua autonomia, desde que ela voltou a fazer parte da China. Então, é um acordo difícil de ser negociado, né? E não é por acaso também que essa China mais assertiva, né, que voltou aí a
a pleitear mudança de fronteira, que voltou a reivindicar territórios em disputas com outros países, é uma China também que voltou a ter uma relação mais dura, mais complicada com Taiwan. Tem uma interdependência econômica muito forte, mas a questão política está muito complicada, é um cenário realmente bastante ruim. Maurício, tem pessoal aqui preocupado com os fertilizantes, hein? O Luiz Carlos pergunta o seguinte: Denise, pergunta... Ai, cadê a pergunta dele? Bem, a pergunta... achei. Oi, Denise, sobre riscos de abastecimento de fertilizantes, seria possível perguntar ele novamente? Existe esse risco ou não? A gente estava com umas posições um pouquinho desencontradas da ministra e de outras autoridades, vai até o meio do ano, vai até outubro, como é que você está vendo isso? Pois é, a gente importa bastante coisa da Rússia, alguma coisa em torno, juntando Rússia com Belarus, alguma coisa em torno de 25% das importações brasileiras. Agora, a minha dúvida é se é possível substituir essas importações aí no curto prazo por meio de outros parceiros, né? Então, a ministra tem falado, por exemplo, na possibilidade do Canadá, né, de tentar ali outras fontes, né? Ou talvez utilizar mais a Embrapa, tentar fazer algum tipo de substituição de importações aqui mesmo dentro do Brasil, né? Quer dizer, isso vai ser colocado para o Brasil e para outros países, né? Como o Mota bem ressaltou, desde o início da pandemia, a gente tem uma discussão muito grande envolvendo esses componentes de segurança nacional vinculados a cadeias produtivas globais e cadeias de comércio global, né? Então, isso tem aparecido na pandemia muito com a questão dos insumos médicos, né? Das vacinas, dos respiradores. Agora está aparecendo também com os fertilizantes. E eu acho que é um elemento mais dentro desse quadro de fragmentação econômica global com o qual a gente está se defrontando. A gente está vendo que, por várias razões, os países estão ficando mais preocupados politicamente com essa dependência, né, de grandes cadeias globais e tentando encontrar soluções domésticas, né, dentro do seu próprio território, ou com países que lhes são mais próximos politicamente, né, diplomaticamente, para tentar, de alguma maneira, se proteger dessas conflagrações. Agora, é um cenário que me preocupa bastante, porque eu gosto muito das analogias históricas, né, dos paralelos com outros momentos da história, e eu acho que isso está começando a se parecer de uma maneira muito desagradável com o mundo do entre-guerras, com o mundo da década de 20, da década de 30, que também foi um mundo que viveu um choque de desglobalização, com regimes hipernacionalistas, né? Na União Soviética, na Alemanha nazista, na Itália fascista. Né? E o resultado daquele choque de desglobalização foi horripilante, né? Tanto em termos da economia global, na Grande Recessão, quanto em termos políticos, com a ascensão de regimes totalitários mundo afora, e num processo que culminou com a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, acho que um mundo mais integrado economicamente seria também um mundo um pouco mais pacífico, né? Ou pelo menos um pouco menos propenso para grandes guerras, para grandes cataclismas econômicos. Mota, quer fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar? Não, na verdade, eu acho que primeiro eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz da live sobre Rússia e Ucrânia. É como eu me sinto pequeno perto do professor Maurício, né? Impressionante. Eu só olho atrás dele, a biblioteca dele, falando, nossa senhora. Você está sendo muito injusto, porque eu estou aprendendo muito com você e ouvindo muito as suas análises sobre o que está acontecendo na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Essa foi uma semana incrível na China, né? De reviravoltas, de cambalhotas, né? E que não acabou ainda, né? Não acabou. Não, mas da minha parte, Maurício, para mim, amanhã, tá? Última pergunta. Amanhã, de forma pragmática, nessa conversa que o Biden vai ter com Xi Jinping, que acho que é a primeira conversa entre os dois, teve entre as lideranças, acho que foi no início dessa semana ou na semana passada, desde novembro. Você vê alguma coisa de concreto ou é uma coisa mais formal? Você vê, vai sair algum highlight, algum print, vai sair alguma notícia que, o mundo vai gostar? Ou é só shaking hands? Tomara que sim, eu estou torcendo muito para que saia alguma coisa, né? Se os dois governos, americano e chinês, conseguissem chegar num acordo, né, sobre o que eles esperam da Rússia, o que eles estão querendo, né, dessa resolução do conflito, seria fantástico. Acho que a chance disso acontecer é pequena, né? São governos que estão falando uma linguagem muito diferente com relação à guerra.
e com um nível de confrontação direta muito alto, né? As redes sociais chinesas, aí não tanto a mensagem do governo chinês, mas o que os cidadãos chineses estão dizendo nas suas redes sociais, estão muito carregadas contra os Estados Unidos. Estão culpando os americanos pela guerra, né? Estão com uma linguagem ali muito agressiva contra os americanos. E tem alguns analistas da China, dos quais eu gosto muito, que estão dizendo que, na realidade, essa política externa chinesa para a Rússia, né, na guerra da Ucrânia, é uma política para os Estados Unidos. É uma maneira da China também tentar colocar ali algum tipo de objeção sobre o que o governo americano tem feito na política internacional, num desejo chinês de ter mais voz e mais influência nas organizações internacionais. Por exemplo, tem um medo muito grande da China com a questão das alianças militares, né, ali na Ásia-Pacífico, né? Então, o governo chinês até essa semana disse coisa desse tipo, né? Não pode ter uma OTAN na Ásia-Pacífico. Então, todas essas feridas estão muito abertas, né? Todas elas aí estão muito em evidência nesses últimos anos, né? E o que eu acho mais impressionante, como alguém que nos últimos anos tem pesquisado, sobretudo China, né? Como hoje em dia, não importa qual seja o tema da agenda internacional que a gente está discutindo, não dá para abrir mão de entender qual é a posição da China. É fundamental para a gente entender o modo como aquele assunto está ali se desdobrando, tentar chegar numa possível resolução dele. E não é fácil chegar nessa conclusão, né? As posições chinesas, com muita frequência, são ambivalentes, são contraditórias, né? Assim, é um país que, em grande medida, ainda está também tentando descobrir qual é a melhor maneira de aplicar esse poder que acumulou nos últimos 20, 30 anos. E um teste como esse da guerra da Ucrânia é um teste fortíssimo, né? Agora, acho interessante também observar, né, dentro disso que eu tenho dito, que tem uma fratura dentro da sociedade, do governo chinês. Os chineses com os quais eu convivo mais são aqueles chineses que trabalham aqui na América Latina, né, como acadêmicos, como diplomatas, como jornalistas. Eles estão muito discretos sobre a guerra. Eles não compraram esse discurso muito agressivo contra os Estados Unidos. Eles não estão colocando muita coisa nas redes sociais sobre isso. Estão falando mais do que foram as Olimpíadas de Inverno na China, do que foi agora um momento político chinês chamado Duas Sessões, que é quando o Congresso chinês se reúne, né, uma vez por ano e anuncia quais são os objetivos ali para aquele ano. Então, eles não entraram muito dentro dessa febre da guerra, e essa dissonância é interessante. É a primeira vez que eu estou vendo essa dissonância deles com relação ao que é o próprio discurso oficial do governo chinês. Então, tem muita coisa acontecendo por aí, né? E as pessoas estão tentando responder da melhor maneira possível a isso, com as suas hesitações, com as suas contradições, com as suas dúvidas. Tá ótimo, então. Maurício, se você puder fazer bem resumidinho para a gente, que nosso tempo está acabando, mas quão preocupado você está com essa nova onda de lockdown lá na China? Bastante, né? É o pior momento para a China desde ali daquele início do lockdown, e sobretudo em Hong Kong, né? Hong Kong tem hoje a maior taxa de letalidade de Covid do mundo, principalmente entre os idosos. Então, o que está acontecendo? A maior parte dos idosos chineses foram vacinados, mas só com uma dose da vacina. E por várias razões, inclusive porque até recentemente tinha pouco caso de Covid na China, as pessoas não se importaram muito em tomar a dose de reforço, né? Tomar a segunda dose, a terceira dose, descuidaram dessa segurança. Tem um movimento anti-vacina que também é relativamente forte na China, então também é uma questão para se preocupar. E, enfim, um surto que saiu de Hong Kong já está em Shenzhen. Hong Kong são 7 milhões de habitantes, Shenzhen são ali 16, 17 milhões. Xangai entrou em lockdown, Xangai são mais de 20 milhões de habitantes. Quer dizer, a gente está falando de cidades chinesas que são mais populosas do que vários países da Europa e da América Latina. Então, se sair do controle aí numa daquelas cidades, né, a gente vai ter um cenário muito dramático. E acho até que também muito dessa queda na bolsa chinesa que a gente viu essa semana veio tanto pela questão do impacto da guerra, né, ou do risco de sanções, quanto também desse medo envolvendo o novo surto de Covid. Então, tem muita coisa ruim, preocupante acontecendo na China nesse momento. É para a gente acompanhar aí com atenção também.
Tá ótimo. Maurício, super obrigada pela sua presença aqui no canal de novo. Super obrigada e volte mais. A gente vai te chamar de novo. Tomara que você aceite voltar aqui mais vezes, viu? Olha, é sempre um prazer. Eu adoro a conversa. As perguntas são excelentes, né? Os comentários. Então, estou aprendendo muito com vocês, né? E façamos mais. Assim, acho que é um ano que vai ser muito desafiador para todos nós. Motinha. Maurício, eu queria agradecer do fundo do coração a tua disponibilidade na sua agenda para separar para a gente uma horinha para a gente poder ver o nível de conhecimento, quão profundo, quão denso é seu conhecimento sobre o Oriente. E é Rússia, é Ucrânia, é China. Para mim, eu acredito que para muitas pessoas que estão nos assistindo, ainda tem muita incógnita sobre essa parte do mundo e você nos ajuda muito. Olha, a minha vida pré-pandemia, né, os últimos anos antes da pandemia, eram viagens anuais para a Ásia, né? E eu estava extremamente entusiasmado, descobrindo a Ásia, fazendo planos ali de Ásia Central, Sudeste Asiático. Aí veio a pandemia, veio esse choque de desglobalização, né? Não sei quando é que eu vou poder retomar, né, aquela rotina ali de Globetrotter na Ásia. Espero que o mais rápido possível, mas eu acho que cada vez mais é uma região central para a economia global, para a política global. Agora, tomara que esse choque de globalização não dure muito, tomara que a gente possa ver de novo, né, uma recuperação ali, de um esforço de construir um mundo mais integrado, né, e entender que todo mundo tem muito a ensinar e todo mundo muito a aprender, né, as pessoas, os países, e que a gente ganha com esse contato maior com os países asiáticos. E penso mesmo que nós, como brasileiros, né, como cidadãos de um país em desenvolvimento, a gente olha para o Sudeste Asiático, a gente olha para a China, embora a cultura seja muito diferente, tem uma experiência econômica de industrialização recente, de urbanização recente, que facilita essa conversa e que é interessante, né? Tem aí muita figurinha para a gente trocar com os nossos amigos e parceiros na Ásia. Joia, brigadão, viu? Motinha, quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Estou preocupado com o seu fechamento daqui a pouco. Mas eu estou muito feliz. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado mais uma vez por ter separado um tempinho na sua agenda para a gente. Tá? Do fundo do coração, eu espero ver você aqui conosco mais vezes. Sempre um prazer, meu cara. Super obrigado. A você de casa. Então, obrigada, Maurício. Motinha, super obrigada. A você de casa também, obrigada. Deixe seu joinha, viu? Que a YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal e vai apresentar para outras pessoas. E já compartilha de uma vez para os seus amigos que vocês sabem que estão interessados nesse assunto. Então, agradeço a presença, se inscreva no canal, clique no sininho, o professor Maurício vai voltar, hein? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.